sábado. Estão me escutando? Como importante é estar aqui nesse momento. Antes da gente, de fato, ir para a mensagem que eu trouxe para a gente, queria contar para vocês um pouquinho do porquê que eu estou aqui hoje, né? Há 1 mês e meio atrás, a gente reuniu os jovens e falamos que teríamos uma semana de oração. E nós tínhamos uma decisão a tomar. Nós faríamos uma semana completa de oração ou nós faríamos meia semana de oração. E eles optaram por uma semana inteira. E essa semana que eles optaram, foi essa semana que passou, e nós teríamos um desafio. Encontrar dentro deles, dos nossos jovens, jovens para trazer a palavra. Jovens que estivessem dedicados, jovens que aceitassem compartilhar aquilo que eles têm no coração deles. E em conversa vai, conversa vem na reunião, alguns se proporam e disseram, não, eu vou, mas eu vou durante a semana, se vai ser na sala dos jovens. E o pastor prontamente disse, o primeiro sábado eu faço. E ali, dentre esses 5 jovens que pregaram durante essa semana, 3 deles estavam lá e outros eles mesmos trouxeram os nomes, né? Olha, convido fulano, vê se fulaninho não quer. E o pastor, na sua bondade, misericordioso, disse assim, na frente de todos eles, Simone, eu acho que você tem que pregar no último sábado. Como que eu vou negar na frente dos jovens que ali estavam, preparados para compartilhar a palavra durante a semana? Eu não podia. E naquele momento eu aceitei. E quarta-feira começou a dar dor de estômago. Mas, pelo convite deles, eu aceitei estar aqui. Porque eles, pelo meu convite, aceitaram tocar a semana inteira. E isso, para mim, foi mais do que uma resposta de Deus. Eles estão aqui para servir e para compartilhar com essa igreja tudo o que eles têm aprendido. Com isso, eu quero fazer uma oração aqui para que a gente comece a nosso estudo da palavra. Oremos. Senhor Deus, aqui estamos, Senhor, de coração aberto, para que o Senhor nos capacite nesta manhã, para que o Senhor nos conduza. E peço, humildemente, que o Senhor tome a minha voz, que o Senhor fale através de mim. Que não seja eu falando aqui, mas que seja a sua vontade. Coloca os jovens dessa igreja em tuas mãos, Senhor, para que possamos juntos compartilhar a tua verdade em todos os momentos. Isso é o que eu lhe peço, por Jesus. Amém. Eu tenho um tempinho aí, então vou começar contando uma história para vocês, que para mim é uma das histórias mais marcantes que eu vi nos últimos tempos, que eu ouvi e vi, né? Porque aqueles que conhecem a história desse jovem, um jovem adventista, talvez só tenham escutado, e outros talvez até tenham visto o filme que relata a vida desse homem, né? Eu queria compartilhar com vocês a história de Desmond Doss, um jovem adventista que resolveu ir para a guerra. Naquele momento, ele se entregou, não para a guerra, mas para Deus. Naquele momento, ele sabia que ele tinha uma história para contar. E com isso, eu queria apresentar para vocês quem foi Doss, né? Doss nasceu em 1919 na Virgínia. Ele ainda jovem, com 23 anos mais ou menos, ele se alistou durante a Segunda Guerra Mundial. Ele teve na guerra de Okinawa. Essa guerra, durante essa guerra, ele fez parte do corpo médico. Por que que ele fez parte do corpo médico? Porque ele decidiu que ele não lutaria com armas. Porque o Deus que ele tinha no coração não carregava armas. Aquele Deus era um Deus especial,
que mostrou para ele que ele não precisava levar arma alguma para a guerra. Dós, então, teve um desafio muito grande pela frente. Por quê? Porque ele tinha que se apresentar e tinha que contar para aquelas pessoas que ali estavam, do batalhão dele, de que ele não usaria arma. Você pode imaginar uma pessoa hoje ir para a guerra sem arma alguma? Você consegue entender o que aconteceu? Ele foi ridicularizado, ele foi humilhado, e principalmente por seus superiores, ele foi taxado como uma pessoa que não deveria estar na guerra. Mas ele não recuou em momento algum. Dós manteve firme, assim como Deus estava se mantendo firme com ele. E nessa batalha de Okinawa foi onde tudo mudou. Foi onde ele mostrou quem de fato o que de fato ele estava ali para apresentar para aquelas pessoas. Okinawa aconteceu, o exército resolveu recuar, e quando o exército recuou, ele recuando junto, ele percebeu que dentre aqueles milhares de mortos que ali estavam, tinham pessoas feridas e vivas. Ele, como cristão, o que deveria fazer naquele momento? Fazendo parte do corpo médico, o que ele deveria fazer? Ele deveria recuar junto com todos e deixar aquelas pessoas para trás? Ou ele deveria lembrar do amor de Cristo e levar aquelas pessoas junto com ele? Ele tomou talvez a maior decisão da vida dele naquele momento. Ele resolveu não recuar. Ele resolveu ajudar aquelas pessoas. E quando ele ajudou, não sei se alguém viu o filme ou leu essa história já, eles estavam acima num paredão de pedra, e para descer os feridos, deveriam descer com cordas, né, com maca, enfim, mas ele não tinha tudo isso e ele estava sozinho. Ele começou a resgatar um por um. Ele ia, buscava um ferido, trazia, amarrava na corda na qual ele estava ali improvisado, colocava eles, descia no paredão. Fez o primeiro, voltou, fez o segundo. A história conta que enquanto ele fazia isso, que ele descia um, voltava, ele orava e dizia: Senhor, deixe salvar mais um. Acho que vai. Deixe que eu salve mais um. Isso. Com isso, ele começou a trazer as pessoas. Começou a trazer os feridos. Durante 12 horas, ele fez o mesmo esforço. Ele voltava, buscava e descia. Durante 12 horas, ele orou ao Senhor para que ele trouxesse aquelas pessoas vivas, para que elas não ficassem ali, sofrendo. Durante 12 horas, ele compartilhou o amor de Deus. Durante 12 horas, ele salvou 75 homens, pelo qual ele, talvez alguns desses, eram aqueles que disseram que ele não deveria estar na guerra, porque ele não queria uma arma. Talvez muitos deles foram aqueles que ridicularizaram ele, mas ele decidiu que ele estaria compartilhando com aquelas pessoas o amor que transformou a vida dele. Como eu falei, ele orava, né, para que Deus estivesse com ele naqueles momentos. Hoje, trazendo para nós estamos num campo de batalha. Os nossos jovens estão num campo de batalha. Os nossos jovens e nós estamos aí correndo contra o mundo, porque lá a guerra é com a gente. O que nós estamos fazendo para compartilhar isso? O que nós estamos fazendo para compartilhar o amor de Deus? O que nós estamos ensinando aos nossos jovens e aos nossos filhos
para que eles compartilhem o amor de Deus. Muitas vezes, a gente não precisa falar, a gente deve fazer. Porque os nossos jovens, eles são levados pela motivação do que nós, adultos, fizemos. Obrigada, pastor. O que nós devemos fazer? Trabalhar incansavelmente, orar incansavelmente pelos nossos jovens. E os nossos jovens devem trabalhar incansavelmente para que o amor de Deus seja compartilhado a todos aqueles que ainda não escutaram da palavra. Eu gostaria de compartilhar com vocês, além dessa história de Dós, algumas histórias que são exemplos de pessoas que tomaram a vida para compartilhar. Eu queria que vocês abrissem em Marcos 1, 40 a 42. Abram a Bíblia aí e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Na minha versão, diz o seguinte: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. O que fazer, né? Essa história conta sobre um homem cheio de lepra que veio a Jesus, confiando que Jesus iria purificá-lo. Confiando. E naquela época, a lepra era algo que era repugnante, né? Era algo que ele estava taxado à morte. Ele não tinha cura. Mas Jesus, ele estava ali. Naquele momento que ele pediu, Jesus disse: vamos, eu estou contigo. Porque quando ele cura, é isso que ele faz. Ele está com a gente, ele permanece com a gente. E esse leproso não podia fazer diferente. Ele não podia ficar ali quieto. Ele não poderia guardar para ele aquilo que ele tinha vivido. Como estamos fazendo hoje? Estamos guardando ou estamos compartilhando? Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer todos os dias. Essa é uma pergunta importante que nós devemos lembrar. Que quando Jesus nos transforma, devemos levar tudo aquilo para os outros também. Porque os outros merecem, assim como nós, ser transformados no amor de Cristo. Esse homem, ele foi condenado, né? E o que aconteceu então? Vamos ali para... Continuamos em Marcos 1, 43 ao 45. Olha só que lindo isso. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, de toda parte vinham ter com ele. Olha que importante, ele não guardou, ele compartilhou aquilo que Deus fez por ele. Hoje, quando somos transformados ou quando temos algo muito importante que Deus faz por nós, muitas vezes a gente pega um potinho, coloca dentro e guarda lá dentro do nosso armário. Porque muitas vezes a gente fica até com vergonha de contar para os outros tudo que Deus fez por nós. Tudo que Deus tem feito pela nossa família. Às vezes resolvemos mais reclamar do que entender o que Deus tem feito. E é importante que a gente, assim como ele, compartilhe esse amor que Deus tem por nós. Nosso segundo exemplo hoje, ele está em Marcos 5, de 1 a 20. Ela é uma história um pouquinho mais longa, né? Então a gente vai dar uma resumida aqui nessa história.
Conta que existia um personagem, né, ali uma pessoa, no qual ele era chamado de endemoniado. Ele estava ali em Gadareno, se eu não me engano, é essa o local. A história conta que vivia um homem possuído por nada mais, nada menos que uma legião de demônios. E ninguém conseguia manter ele preso, porque ele quebrava tudo. Ele simplesmente quebrava, destruía as cadeias, e ele também destruía os grilhões que colocavam nele. É bom a gente deixar claro o que era essa legião, né? Esse termo legião que acompanhava ele. É de origem romana e se refere a cerca de 6.000 soldados de infantaria e 700 soldados de cavalaria. Como a gente pode ver aqui, ele estava sendo preso por muitos demônios. Ninguém conseguia ajudá-lo. E naquele momento, Jesus veio e Jesus tinha um propósito: libertar aquela pessoa. Jesus chegou, libertou ele, e em Marcos 5, 19 a 20, se você quiser acompanhar aí, diz o seguinte: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez. E como teve compaixão de ti, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Mais um aqui, no qual não guardou para ele o que Jesus fez por ele. Mais um que resolveu espalhar aquilo que ele estava vivendo. Jesus fez a parte dele, e aquele homem precisava também fazer a parte dele. Nós hoje precisamos fazer a nossa parte. Nós hoje precisamos compartilhar e ensinar e estar cheios do amor e do Espírito Santo, para que aquelas pessoas que estão à nossa volta e não conhecem a Cristo fiquem felizes com aquilo que nós estamos passando. Fiquem felizes por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Um terceiro exemplo que aparece no Evangelho de João, agora no capítulo 4. Vamos lá, deixa eu puxar aqui. O que fala, né? O capítulo relata a travessia de Jesus e seus discípulos da Judéia para a Galileia. Mas entre esse local, ele precisava atravessar a província de Samaria. E quando ele chega lá, estou esquecendo de passar aqui. Quando ele chega, ele resolve descansar, né, próximo a um poço, e ele conhece uma mulher. E é essa história que nós vamos falar agora. Então, nós vamos falar um pouquinho da mulher samaritana. O que aconteceu com ela, né? Essa mulher, ela sofria pela vergonha e pelo seu pecado. E João 4, de 7 a 15, diz o seguinte. Vou tentar ler bem rapidinho aqui. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, podes pedir de mim, que sou mulher samaritana? Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus e quem é que te pede, dai-me de beber. Tu lhe pedires, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte,
a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir buscar aqui. Naquele momento, naquela conversa, naquele local, essa mulher sentiu o perdão de Deus. Naquele momento, ela simplesmente se sentiu perdoada. E aquele pecado dela, já nela não existia. Porque ela aceitou a Jesus. Ela, com isso, conta ali em 4:28, o seguinte: quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Pense, ela estava ali para buscar água. Ela abandonou o que ela tinha e ela foi à cidade, porque aquilo era mais importante. O que ela tinha vivido, aquele amor que ela tinha presenciado, era muito mais importante do que qualquer coisa. O que nós estamos presenciando na nossa vida? O que nós estamos largando tudo para compartilhar? E continua. 29 diz assim: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Olha que bonito isso. Nós falamos, foram 3 exemplos. Nestes 3 exemplos, todos eles conheceram a Cristo e compartilharam de Cristo. Todos eles amaram de uma forma incondicional, na qual eles largaram tudo. E eu volto a perguntar: o que nós temos largado? O que nós temos levado adiante? Queridos, em Coríntios 5:14, diz que o amor de Cristo nos constrange. Que o amor de Cristo nos domina, em outras versões. Quando o amor do Senhor nos domina, Ele nos enche, Ele nos cobre. E é esse amor que deve ser compartilhado. É esse amor que vivemos ao lado do Senhor, que devemos ter a felicidade e o amor incondicional de compartilhar. Sabemos que depois que Cristo ressuscitou, Ele ascendeu do céu e foi saudado com entusiasmo pelos anjos. Vocês conseguem imaginar essa cena? Vocês conseguem imaginar a felicidade dos anjos? Fechem seus olhos, imaginem um pouquinho isso acontecendo. O quanto eles estavam felizes porque Ele estava lá. Enquanto os anjos louvavam pela vitória alcançada, se alegravam por aquela vitória, um deles aproximou-se do Senhor. E ele fez a seguinte pergunta. Uma pergunta que para mim ela é avassaladora. Ela é constrangedora. Ele perguntou o seguinte: que plano você tem para continuar o trabalho que começou na terra? Olha que pergunta. Que plano Deus tem para continuar o trabalho? Sem hesitar, de forma nenhuma, Jesus respondeu: deixei nas mãos dos apóstolos. Eles se encarregarão de contar aos outros, e esses outros para outros, até que o mundo inteiro saiba. O anjo perguntou novamente: e o que acontece se eles falharem? O que vai acontecer se nós falharmos? Você não tem outro plano? E o Senhor respondeu: eu não tenho outro plano. Queridos, o plano está em nossas mãos. O que nós temos feito? Nós temos permitido esse amor nos constranger. Nós temos permitido que esse amor ressalte, que esse amor
exale aquele perfume maravilhoso, para que os outros vejam e testemunhem da nossa verdade. Antes de encerrar, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Eu quero chamar aqui à frente os jovens da nossa igreja. Eu sei que eles estão sentados quietinhos aí, acomodados, mas eu quero que eles levantem e venham aqui à frente. Eles estão quietinhos, ó. Eu vou começar a chamar pelo nome. Eu quero pedir que o Carbon venha aqui à frente conosco, por favor. Eu quero pedir, vocês não sabem, mas nós temos alguns adolescentes passando para os jovens. Então, assim, um sábado ele assiste nos adolescentes porque o coração está lá, e um sábado ele assiste lá nos jovens porque os amigos estão lá. Eu quero convidar esses jovens adolescentes que estão indo nos jovens a vir aqui à frente também. Pode chegar. Chegue. Pode vir. Você faz parte. Tô olhando para ver se tem alguém escondidinho. Talvez tenha. Mas vocês vão me dar licença que eu vou pro ladinho aqui. Vou tomar um gole d'água, porque olhar para eles já sei. Essa semana uma pessoa disse para mim: "Nossa, mas você chora?" Uma amiga minha. Porque eu estava lavada no recital do coral. Cheguem mais. E eu disse sim. E me emociona, o que me faz chorar é quando eu vejo essa juventude disposta a compartilhar o evangelho. Quando eu vejo essa juventude dizendo para mim: "Não, tia, nós não vamos fazer meia semana de oração. Nós vamos fazer uma semana inteira. E nós vamos estar aqui nos dias que a senhora nos disser. E nós faremos a nossa parte." Querida igreja, eles estão prontos para fazer a parte deles. E nós estamos prontos para fazer a nossa parte. Queridos, eu vou descer. Não tem outro plano. Não existe outro plano. O plano está em nossas mãos. O plano é que nós estejamos compartilhando o amor que Deus tem para nós. Que o amor de Cristo possa continuar constrangendo vocês. Que o amor de Cristo possa continuar usando vocês. E que vocês não esqueçam o que vocês compartilharam essa semana. Durante toda a semana, eles falaram como agradecer, como perdoar, como confiar, como obedecer e como adorar. Aqueles que aqui estiveram com nós, perceberam que muitos deles ali talvez estavam nervosos, outros mais, outros menos, mas eles estavam dispostos. Lembre-se, vocês não são o presente e nem o futuro. Vocês são o presente e o futuro. Não é só o agora, não é só o amanhã. É tudo. Vocês fazem a diferença e vocês permanecerão. Porque essa igreja, eu tenho plena convicção de que irá sim apoiar vocês. Contem com toda essa igreja, porque vocês são a diferença. Eu quero convidar o pastor André, pastor Rafael, a vir aqui à frente. E
para que eles orem com esses jovens, para que eles orem por estes jovens, porque eu já não tenho mais palavras, porque eu sei do esforço que eles fazem para estarem aqui todo sábado, todo domingo quando eles pregam, que uma vez a cada mês eles são responsáveis pelo culto de domingo. Carbon, muito obrigado por aceitarem estar conosco. Jovens, adolescentes da Central, vocês não desistam. E a hora que vocês pensarem que está difícil, nós estamos aqui para apoiá-los. Pastores, é com vocês. Oramos. Obrigado, querido Deus, por essa juventude maravilhosa que Tu nos destes. Como Teu servo, pastor, também te agradeço pela oportunidade de ser amigo de cada um deles. Amém. Mas quero, Senhor Deus, pedir que cada um dos nossos jovens, eles tenham o Senhor, a Jesus, como também seu melhor amigo. Nós sabemos, Senhor Deus, das lutas, das tentações, das provações que vêm nesse período, que vem nessa faixa etária, nessa idade. E não é fácil, Senhor Deus, conseguirmos vencer sozinhos. Por isso nós te pedimos, ó Pai, a companhia do Teu Santo Espírito. Mas também, Senhor Deus, pedimos que nós possamos, juntos, abraçados, sermos, Senhor Deus, a luz de Cristo, o exemplo de Cristo, Senhor Deus, a lidar com todas as provações, para que o nosso semelhante, o nosso amigo, o nosso irmão, outro jovem, possa ver em nós, Senhor Deus, de que forma, ao Teu lado e com a direção da Tua palavra, temos vencido tudo isso. Que eles possam olhar, Senhor Deus, para os princípios e os valores vividos através dos seus amigos, e entender, Senhor Deus, que vale a pena ser obedientes, que vale a pena, Senhor Deus, se manter fiel aos Teus princípios. Assim como nós vimos na vida de um jovem que virou, ali, Senhor Deus, o tema de um filme de Hollywood. Nós, Senhor Deus, somos palco hoje para o universo. Diante das nossas escolhas e direções que tomamos, sabemos, ó Pai, que elas podem nos levar ou para a eternidade, ou infelizmente, Senhor Deus, para o inferno. Mas nós não queremos, Senhor Deus, esta segunda opção. Nós queremos todos, ó Pai, irmos para o céu. Queremos, Senhor Deus, sermos a luz e o sal da terra para conduzir também a Tua igreja, para que juntos, Senhor Deus, com a força, com o vigor desses jovens, possamos Te adorar, engrandecer o Teu santo nome e abraçar a todos, socorrer a todos, a qual o Senhor nos der. É o que nós Te pedimos, ó Pai, por Jesus. Amém, Senhor. Amém.